palhaçada, mano. Isso não é coisa de crente, não, pô. Isso é palhaçada. É sempre desse jeito meio estranhíssimo, né? O cara balançando, assim, ó. Balançando. Por que esse cara tá balançando, mano? Por que esse cara tá fazendo profecia balançando pra frente? Por que precisa balançar? Ah, não, mas é porque... Eu vi isso recentemente, pessoal defendendo o Dunamis. Vamos lá. Tô tentando fugir desse assunto. O pessoal do Dunamis lá endoidando lá, caindo no chão, rodando, fazendo sonho de animal. O pessoal defendendo, não, mas o livro de Atos, quando as pessoas interpretaram ali a presença ali do pessoal, julgavam que eles estavam bêbados. Então, a ação do Espírito Santo faz a gente parecer bêbado. Não é isso que tá no texto! O que está no texto é que eles não entendiam o que estava sendo dito, porque eles estavam falando em outros idiomas. Aqueles que entendiam os idiomas responderam dizendo, eles estão falando das maravilhas de Deus nos nossos idiomas. Ou aqueles que não entenderam os idiomas é que acusam eles de estarem bêbados. Por quê? Porque a fala não fazia sentido pra eles. Sermão de Galileu falando palavras que pra quem ouvia não fazia nenhum sentido. Esse povo tá é bêbado. No entanto, outros que entendiam aqueles idiomas estavam entendendo o que estava sendo pregado. Então, a acusação deles estarem bêbados não vem deles estarem se jogando no chão, eles estarem balançando pra frente, pra trás, feito maluco. Não vem nenhum deles estarem rodando, sapateando. A acusação deles serem bêbados vem unicamente da incapacidade de compreender o idioma que eles falavam por meio do Espírito Santo. Porque era um idioma estrangeiro que aqueles que estavam ali perto não estavam entendendo. Aqueles que entenderam o idioma não os acusaram de estar bêbados. Pelo contrário, os defenderam da acusação de estarem bêbados. Então essa correlação entre coisas esquisitas, comportamentos corporais estranhos e a expressão pública da ação de Deus não vem da Escritura. Vem de uma interpretação muito estranha do livro de Atos para tentar justificar coisas como a bênção de Toronto e outras heresias neopentecostais. Quando alguém lê, estão cheios de mosto, e conclui automaticamente que aquilo era apenas uma referência às línguas estranhas, está pulando etapas do próprio texto. Lucas não descreve só vozes diferentes, ele descreve um ambiente sobrenatural completo, algo que impactava a visão, a audição e a percepção das pessoas ao redor. A acusação não faz sentido se for apenas por causa das línguas. Afinal, os discípulos estavam falando línguas humanas. Cada nação ali entendia perfeitamente o que eles diziam. Se o conteúdo era claro e compreensível, por que alguém iria dizer que estavam bêbados? Ninguém acusa alguém de bêbado porque ele está falando francês corretamente. A acusação surge porque o comportamento deles não era comum. Não estou dizendo descontrole total, mas uma marca visível de êxtase que era culturalmente associada à embriaguez. Joelhos bambos, rosto extasiado, lágrimas, voz embargada, alegria intensa, postura alterada, reação emocional forte. É exatamente por isso que Pedro começa o sermão negando a embriaguez e não explicando línguas. Se o problema fosse só idiomático, bastaria dizer: calma, gente, isso aqui é poliglotismo miraculoso. Mas não, ele responde diretamente ao aspecto visual do fenômeno. Atos 2 não é um caso isolado. O Antigo e o Novo Testamento formam um fio vermelho claro. Quando Deus invade o ambiente, o corpo reage. Exemplos claros são: o primeiro livro de Samuel 19, 21, 24. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? O primeiro livro dos Reis, 8:11. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O segundo livro das Crônicas, 5:14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Daniel 8:27. E eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios 12:2-4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso,
e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. O Evangelho segundo Lucas 1:41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Apocalipse de João 1:17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O Evangelho segundo João 18:5-6. Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. O Evangelho segundo Mateus 17:5-8. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Saul caindo no chão, despido, profetizando ininterruptamente, sacerdotes incapazes de ficar de pé, Daniel perdendo as forças por dias, João caindo como morto diante de Cristo, os guardas caindo ao ouvir Eu sou, os discípulos caindo de bruços ao ouvir a voz do Pai. O mesmo padrão aparece até em casos menos dramáticos. Isabel sendo cheia do Espírito ao ouvir a saudação de Maria. Uma simples frase gera reação física. Em todos esses exemplos, ninguém está fora de si, mas também ninguém está gelado e comportado. Ou seja, a Escritura é coerente. A presença de Deus pode sim afetar o corpo, às vezes de forma intensa. Logo, em Atos 2, é coerentíssimo supor que o fenômeno não era apenas linguístico. O tradicionalismo diz: se tem efeito físico, emocional ou visível, então é carne. Isso não tem base bíblica. A Escritura mostra repetidas vezes Deus afetando corpo, mente e emoções. Esse tipo de argumento só existe por reação aos abusos neopentecostais. Não nasce da Bíblia, nasce do trauma e da teologia defensiva. Do outro lado, tem quem diga: se não cair, não se arrepiar, não tremer, não rolou poder. Isso também não é bíblico. A Escritura mostra que nem sempre há manifestação física, e quando há, o propósito nunca é espetáculo. É temor, juízo, revelação, presença, santidade, alinhamento. Os neopentecostais transformam reação fisiológica em doutrina obrigatória. E isso é distorção. Leave us to ourselves, don't leave us to our foolish thinking. Lord, we want all that you have, all that you have. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you have. We thank you. Hallelujah. Hallelujah. A chave é entender isto. Experiências espirituais não são doutrina, são narrativa. Atos 2 não é uma prescrição, é uma descrição. Os textos do Antigo Testamento também. As quedas, tremores, espantos, fraquezas, tudo isso é experiência, não ensino normativo. A doutrina está no propósito. O Espírito capacita, convence, santifica, fortalece e revela Cristo. Como o corpo reage nisso? É secundário, real, possível, bíblico, mas não doutrinário. Assim, o equilíbrio é simples. As experiências existem e são bíblicas. O tradicionalismo está errado. As experiências não são regra doutrinária. O neopentecostalismo está errado. Atos 2
mostra um derramamento do espírito que afetou não só a fala, mas o corpo e a atmosfera espiritual, o suficiente para gerar comparação com embriaguez. Os outros textos confirmam que isso é comum na história bíblica, mas nenhuma dessas reações físicas deve ser transformada em regra de fé. Elas fazem parte da esfera da experiência, não da doutrina. Essa é a resposta equilibrada, séria, honesta e fiel às Escrituras, e que desmonta tanto a leitura hiperracionalista do Iago Martins quanto o misticismo inflamado das seitas de hoje.